Eu quero falar com você hoje sobre sentido da vida, sobre um sentido para a sua vida, sobre o verdadeiro sentido da vida. Nós começamos no domingo uma série de ministrações aqui que vão nos acompanhar ao longo do mês de agosto sobre santidade e relevância. E o resumo dessa série ao longo do mês é que nós precisamos procurar a presença de Deus. É que na presença de Deus é que a gente encontra o verdadeiro sentido da vida. É na presença de Deus que os nossos dons são despertados. É na presença de Deus que a nossa capacidade de fazer diferença nessa terra é ativada. E por isso que também esse retiro de ativação profética é tão importante. Porque há um depósito sobre a sua vida, há um propósito sobre a sua vida, mas às vezes esse propósito está adormecido. Entendeu? Está adormecido. Você não permitiu que o Espírito Santo ativasse isso na sua vida. Porque, na verdade, a mensagem central da igreja, e não há outra coisa mais importante para nós do que isso, é dizer que Deus está acessível. Deus nos chama de filhos. Deus quer nos fazer acessar uma realidade que Ele preparou para nós. Só que muitas vezes nós andamos ao redor de Deus, em torno do agir de Deus, mas não entramos na nuvem, não acessamos a presença. E eu quero falar hoje exatamente desse processo de sair da margem, de sair do lugar de distanciamento e acessar o lugar central da ação e da revelação de Deus. Está nesse lugar que foi garantido para nós. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, a impor-lhe as mãos para que recuperes a vista. E aí, eu queria que você fosse comigo no versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Senhor, nós clamamos que o Senhor, por misericórdia, que o Senhor sabe da minha estrutura, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bem, qual é o lugar de Deus na sua vida? Se você tivesse que falar do lugar de Deus na sua vida, se você tivesse de contar para alguém do lugar que Deus ocupa na sua vida, o que você diria? Porque
falar do sentido da vida é falar de quem é dono da vida, de quem planejou a nossa vida, de quem sonhou a nossa vida. E uma das razões de muitas vezes nós não termos clareza do propósito de Deus para a nossa vida é porque nós desenvolvemos um relacionamento muito superficial com Ele. E eu quero te dizer que quando Deus assume o lugar daquele que dá sentido para a sua vida, quando Deus assume o lugar central na sua vida, quando você rende as suas forças, você rende as suas resistências e deixa Deus dirigir, algumas coisas mudam. A gente tem a história aqui de um moço que a gente conhece, é um texto tão conhecido, Saulo. Saulo é um artesão, Saulo é um fabricante de tendas, mas um homem também muito religioso, um fariseu que tem uma expectativa de desenvolvimento político também muito interessante. Saulo tem acesso às maiores e às mais importantes lideranças de Israel. E ele recebe procuração para representar essas autoridades e prender cristãos, sem ser necessariamente um soldado, sem ser necessariamente uma autoridade militar. Saulo recebe permissão para prender, recebe permissão para arrastar presos, pessoas que, na visão dele, eram uma distorção do judaísmo. Mas esse cara tem um encontro com Deus que muda radicalmente a história. E o que muda? A primeira coisa que muda no coração de Paulo são as motivações. As motivações de uma pessoa falam muito do caráter dessa pessoa. As motivações de uma pessoa falam muito das prioridades dessa pessoa, falam da história dessa pessoa, falam dos objetivos dessa pessoa. Por exemplo, o que te motivou a vir aqui hoje? Pergunta para o teu irmão aí, o que te motivou? Deixa ele responder. O que te motivou? Você sabe? O que foi? Você marcou de encontrar alguém aqui? Você gosta do culto de terça-feira? O que foi? Foi um problema que te motivou a vir aqui? O que te trouxe até aqui hoje? O que te fez sair da cama hoje? O que te motivou? O que te motiva a trabalhar, por exemplo? Será que é só o seu salário? Não é? O salário é importante, não é verdade? Mas a gente trabalha também porque a gente gosta de se sentir produtivo, não é? Gosta de fazer diferença na vida das pessoas. Quando a gente tem um encontro poderoso com Deus e quando Deus é o sentido da nossa vida, a nossa motivação muda. Saulo muda de um jovem à procura de ascensão, de um jovem à procura de aprovação da sociedade, para alguém que agora, mais do que o aplauso ou a aprovação dos seus pares, ele agora está procurando uma razão para a vida dele. Porque Jesus faz uma pergunta que desmonta Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que você fez da sua vida uma corrida contra mim, contra Deus? Saulo, Saulo, que vida é essa que você está levando? De maneira que a sua vida se tornou uma vida que vai de encontro com os meus planos. Saulo, Saulo, a quem você está perseguindo? A gente podia fazer uma analogia e dizer assim: João, Maria, José, Joaquim, o que você está perseguindo? O que você está buscando? O que está te impulsionando? E Saulo diz assim: quem és tu, Senhor? Ele diz assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. E o que cai a ficha na hora? Que Saulo não conhece quem ele está perseguindo. Saulo não sabe quem ele está perseguindo. Na hora, desmonta o castelo de areia de Saulo, e de repente ele diz assim: opa, tem alguma coisa errada? Eu fiz como alvo da minha vida perseguir alguém que é maior do que eu, que não é um maluco, um candidato a Messias, é Deus que está falando comigo. Porque ao mesmo tempo que Saulo está motivado de maneira equivocada, ele é temente a Deus. E quem é temente a Deus reconhece a voz de Deus. Quantos reconhecem a voz de Deus aqui? Reconhece a voz de Deus?
Mas mesmo sendo temente a Deus, por conta de motivações erradas, Saulo se acha lutando contra Deus. Eu tenho feito essa pergunta para a minha vida. Eu tenho me colocado nesse lugar de entender o que realmente me motiva. E muitas vezes, irmãos, eu me vi movido por motivações equivocadas. Ontem eu estava conversando, passei o dia batendo um papo com os pastores e depois com líderes de célula, e eu falei que quando a nossa falta de noção nos leva a bater papo com a mula, não é? Não é? Quando a nossa falta de noção nos leva a fazer DR com a mula. Depois você dá uma olhada em números, a conversa de Balaão com a mula. Balaão era o candidato a profeta, mas quem vê o anjo é a mula. Eu acho que a mula era, né? Era Balaão, né? Não, vamos lá, vamos respeitar a memória do moço, né? Balaão, de repente, começa a espancar a mula e Deus habilita a mula para falar. E quando a mula pode falar, a primeira coisa que ela faz é assim: por que você está me batendo desse jeito, infeliz? Né? Infeliz é a minha conta. Né? E aí ele diz assim: você está... A mula já tinha espremido Balaão no muro, a mula já tinha, no final, ela deitou no chão, deixou Balaão sem... Balaão espanca a mula, e ele nervoso com ela, e ela faz uma pergunta para ele assim: por acaso, nesse tempo todo que eu te sirvo, eu já fiz isso com você? Por isso que eu falei que é uma DR com a mula, né? E Balaão disse assim: não. E aí eu acho que Deus ficou cansado daquela DR ali, de Balaão não se dar conta que está conversando com a mula, que está brigando com a mula, que está colocando na mula a culpa da cegueira dele. Deus interrompe e diz assim: Balaão, a mula está vendo mais do que você, Balaão. Né? Deus não diz isso, mas Deus orienta para ele. Balaão, suas motivações estão equivocadas, Balaão. Eu te dei uma direção e você está seguindo uma direção diferente. Você saiu de casa, Deus não diz isso, está nas entrelinhas do texto, disposto a ganhar o dinheiro do rei de Balaque, que quer pagar para você amaldiçoar Israel. Percebe? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que move a gente, porque às vezes nós estamos sendo movidos por vaidade, às vezes nós estamos sendo movidos por rancor, às vezes nós estamos sendo movidos por medo, às vezes nós estamos sendo movidos por timidez, às vezes nós estamos sendo movidos por raiva. E a pior coisa que você pode fazer com você é ser movido por raiva. Às vezes você está sendo movido por uma pressão. Todo mundo te pressiona. Quem caminha comigo já sabe. Pressionou demais, quer me levar para um lugar que eu não quero ir, eu empaco. Eu firmo os dois pés, diz assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? Não sem revelação. Eu não vou fazer o que todo mundo quer que eu faça, se Deus não me deu direção para fazer isso. Entendeu? Eu não posso ser teimoso, estúpido, de ignorar os sinais que todo mundo está me dando. Mas isso é diferente do que eu estou falando aqui agora. Saulo tinha uma motivação. Saulo queria a aprovação dos seus líderes. Saulo queria ficar num lugar de destaque. Mas quando o sentido da vida confronta ele descobre que a sua história de vida está toda errada. Como pastores, a gente tem a oportunidade de acompanhar muitos funerais. E a Bíblia diz que há mais sabedoria no funeral do que na festa. Sabia disso? A Bíblia diz isso em Provérbios, que há mais sabedoria no funeral do que na festa. Porque na festa está todo mundo, né, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Mas no funeral você olha e se dá conta que a vida é limitada. E eu já vi muita gente surtada em funeral, porque descobre que desperdiçou a vida, descobre que perdeu o tempo que tinha e não se relacionou com aquela figura que está lá no caixão. Às vezes é um pai, e às vezes quem está surtado lá de cá é um filho, não porque está sentindo a perda, mas porque está movido por culpa, porque não viveu a vida que podia viver. Não é? No funeral, a gente descobre, por exemplo, que as brigas valem muito pouco
não é? Porque no funeral todo mundo se encontra, não é verdade? E tem sempre aquele parente sem noção que fica contando piada no funeral. Não é verdade? Na sua família também tem? Tem aquele parente sem noção que dá o funeral, está todo mundo sério e o sujeito começa a contar piada. Não é? É. Mas nesse lugar a gente descobre que muito do que a gente faz e gasta a nossa vida é palha, é vento. Entendeu? O que tem motivado você? O que empurra você? O que impulsiona você? Saulo recebe uma direção de Deus. Deus diz assim, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Em outras palavras, diz assim, você está errado. Isso que você está fazendo vai dar em morte. E eu tenho uma outra direção para você. Você veio aqui para perseguir cristãos. Mas eu te trouxe aqui para tratar com o seu caráter e com a tua vida. E o que Saulo faz, irmãos? Acata. Quando a vida tiver a oportunidade de confrontar suas motivações, leve a sério o confronto que a vida está te fazendo. Se Deus fizer isso pessoalmente, leve mais a sério ainda. Porque o verdadeiro sentido da vida está em obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E Saulo descobre isso. Quando Deus é o sentido da minha vida, a minha percepção muda. A minha percepção muda. Vocês devem ter, se vocês lerem Atos 9 todo em casa, vocês vão perceber que enquanto Saulo ouve a voz de Jesus falando com ele, os amigos de Saulo têm a referência de quê, irmãos? De um trovão. A Bíblia diz que os amigos de Saulo ouvem um trovão. Ou seja, eles não conseguem discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles só conseguem ouvir ruído. Eles só conseguem ouvir barulho. Mas Saulo ouve a voz de Deus. Quando o nosso coração encontra o sentido da vida, quando a nossa vida é mergulhada na presença de Deus, a nossa percepção muda. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem muita gente sendo oprimida por demônios e achando que o problema é o marido, achando que o problema é a sogra, achando que o problema é o chefe, é o colega de trabalho, mas é demônio que está oprimindo você. Você consegue entender a diferença de possessão e opressão, não consegue? Possessão é quando a pessoa perde totalmente o controle da vida dela e ela é possuída por demônios. E opressão é quando o diabo fica aciranda, oprimindo, fazendo pressão e a pessoa se permite influenciar por demônios. O nome disso é opressão. Ou seja, ela é literalmente oprimida por um barulho de demônios, por uma influência de demônios. A Bíblia diz que o espiritual se discerne espiritualmente. E quem não tem visão espiritual, às vezes enfrenta demônios sem saber que está enfrentando demônios e perde, porque não discerne espiritualmente. E muitas vezes também rechaça e desperdiça oportunidades que vêm dos céus. Deus se manifesta, Deus se revela, Deus fala e você só ouve trovão. Ou seja, quando eu permito que a presença de Deus transforme a minha vida, transforme meu coração, encha a minha casa, dê sentido, seja o sentido para a minha vida, eu começo a perceber coisas diferentes. O fundador da nossa igreja, o Wesley, dizia que o ser humano, da mesma maneira que ele nasce dotado de sentidos, ou seja, a gente tem visão, a gente tem audição, a gente tem paladar, a gente tem tato, não é isso? Os nossos sentidos, esqueci de algum? Olfato, a gente sente o cheiro. Wesley dizia que nós temos sentidos espirituais. E que esses sentidos espirituais precisam ser despertos pelo Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo é quem desperta e ativa os seus sentidos espirituais, para que você seja capaz de ouvir a voz de Deus, para que você seja capaz de ver as coisas que Deus está fazendo, para que você seja capaz até de sentir cheiro mesmo. Porque às vezes a ação demoníaca tem cheiro, fede. Tem lugares que você chega oprimido
E o fedor de demônio está lá. Não estou dizendo que eu não conheço o cheiro de demônio, não, tá, irmãos? Mas tem hora que você percebe um cheiro esquisito, que é do inferno mesmo, da ação demoníaca. Você consegue perceber coisas, sentir na sua pele, quando os seus sentidos espirituais são despertados. Então, quando eu faço de Deus o sentido da minha vida, a minha percepção muda. Então, a primeira questão é, o que me motiva? O que me motiva? É a palavra, é a direção de Deus para a minha vida? Ou é o meu desejo? Ou é a minha raiva? Ou é o meu ressentimento? Ou é a minha amargura? Ou são as minhas expectativas? Segundo, eu estou fazendo leitura do mundo como? Será que eu estou lendo coisas espirituais com olhos carnais? Eu uso óculos desde menino, né, desde os 3 anos de idade. Então eu estou com ele o tempo inteiro. E eu de tempo em tempo tenho que trocar. Graças a Deus a armação eu troquei tem um pouco tempo, está durando. Então eu não quero comprar outra armação, quero só trocar a lente. Mas para isso eu tenho que deixar o óculos lá. E eu estou adiando, porque eu preciso deixar o óculos para fazer outra lente. Já fui no médico, fiz a receita e eu estou vendo cheio de arranhão, irmãos, que minha lente do óculos está toda arranhada. De limpar errado, de lavar errado, está toda arranhada. Se eu continuar assim, daqui a pouco eu vou estar vendo você todo embaçado. Não é? Hein? Todo de riscadinho assim, né? Às vezes você está vivendo assim. A percepção está embaçada. Porque o sentido da vida está embaçado também. Então, quando Deus é o sentido da minha vida, os meus olhos se abrem, os meus ouvidos se abrem. A terceira coisa é que a orfandade é interrompida. Quando Deus é o sentido da minha vida, eu passo a pertencer a uma comunidade de fé, a minha vida ganha uma outra dimensão. Presta atenção. Saulo está cheio de gente. Saulo é um cara bem articulado na sociedade, mas Saulo é sozinho. Você percebe que ele não tem ninguém a recorrer aqui? A gente não sabe o nome dos amigos de Saulo aqui. Ele ouve a Deus e ele tem gente para levar ele lá na casa, lá onde Ananias vai, mas não é o amigo, não é o primo, não é o parente, não é o tio, não é alguém que depois aqui diz assim, está lá na Bíblia assim, não, fulano era alguém que estava naquela noite que Saulo se converteu. Lembra, esse aqui é o João, que estava com Saulo um dia. Não, ele estava rodeado de gente, mas aparentemente era tudo estranho para ele, sozinho, órfão. Mas quando Deus entra, a primeira coisa que Saulo recebe é alguém para acolhê-lo. É alguém para acolhê-lo. Um sujeito cheio de medo, chamado Ananias. Mas igreja, quantos se sentiram acolhidos aqui nesse lugar? Quantos já estão aqui e se sentem bem acolhidos aqui? Se sente bem acolhido? Eu não vou perguntar quem não se sente para não te expor, não é? Mas se você não se sente, nos ajude a corrigir isso com você. Porque a gente quer te acolher. Mas é tão precioso quando a gente recebe o abraço de alguém que já está caminhando numa fé e numa vivência que a gente está começando. É tão precioso, não é? Quando a gente se sente acolhido, quando a gente se sente abraçado. Eu voltei de férias domingo e a igreja nos abraçou, né? O pessoal nos abraçou, vocês nos abraçaram de uma maneira tão especial, né? Que faz a gente se sentir pertencente, família. Saulo estava sozinho, apesar de estar rodeado de gente. Mas agora ele tinha alguém para acolhê-lo no momento mais difícil da sua vida. Porque quando você se converte, quando você anda na luz, você é na hora inserido numa família extraordinária que está vivendo e está buscando, apesar de imperfeita, está buscando a vontade de Deus. Não espere achar pessoas perfeitas aqui. Você vai encontrar alguns Ananias, né? Você vai encontrar gente de todo tipo. Mas há uma comunidade de fé e de apoio aqui. Amém, irmãos?
A segunda coisa que acontece é que essa comunidade imperfeita, não é? Ela é estabelecida por Deus. E ela é o instrumento que Deus usa para desatar, abrir, ativar essa nova visão da sua vida. Porque é quando Ananias ora por Saulo, é quando ele ora por Saulo, que Saulo tem as escamas caindo e ele se dispõe para uma nova vivência. Do mesmo jeito também, tem muitas pessoas que passam por aqui, mas não se permitem ser integradas. Não se permitem ser ministradas. Na verdade, elas vêm aqui com motivações trocadas. Muitos vêm aqui na expectativa de fazer de Deus uma bengala, de que Deus atenda às suas demandas, mas não está pronto a mudar e fazer de Deus o sentido da sua vida. E aí, enquanto aqui atende a expectativa, eu fico aqui. Depois eu vou para outro lugar que atenda melhor a minha expectativa. Depois eu vou para um outro lugar que atenda melhor a minha expectativa. E no final das contas eu descubro que igreja não presta, porque eu rodei tudo quanto é lugar e vi problema em tudo quanto é lugar, vi dificuldade em tudo quanto é lugar, porque na verdade eu não me prestei ao serviço de ser ministrado pela igreja, de ser tratado pela igreja, que é imperfeita, mas é instrumento de Deus para a minha cura e para o meu tratamento. Entende? Quando Deus é o sentido para a minha vida, a vida ganha outro sentido. Paulo era uma pessoa comum. A gente olha hoje e enche a boca para falar apóstolo Paulo, mas ele era uma pessoa comum que descobriu um plano extraordinário. Viver a vida de Deus e implantar o seu reino. Paulo descobriu que Deus estava convidando ele, com aquele ato, com aquele movimento de Deus. Quando Deus diz, Saulo, Saulo, quem você persegue? Saulo, eu tenho uma direção para você. Saulo, tem uma igreja para te acolher. Deus estava dizendo assim, Saulo, eu estou te inserindo num lugar, eu estou te inserindo num projeto. Cara, você é temente a Deus, mas você está na direção errada. Então deixa eu te colocar na direção certa. E agora eu vou direcionar você e fazer você participar de um plano muito maior. Tem muita gente seguindo a Deus, mas que ainda não fez de Deus o sentido da sua vida. E aí vive atrás de Deus para que Deus resolva a sua vida pessoal. Não tem problema apresentar para Deus os nossos pedidos pessoais. Sabe? Não tem problema. Mas sabe assim, quando eu descubro que Deus quer me inserir na vida dele, eu deixo meu barquinho e entro na embarcação grande que é a de Deus. Eu deixo a minha casa e entro na casa de Deus. Eu deixo a minha trajetória e entro na trajetória de Deus. Eu descubro o privilégio de participar do que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Eu descubro que há um lugar para mim no reino de Deus. Fala para o teu irmão, há um lugar para você no reino de Deus. Hoje a gente deu carona para uma irmã daqui da igreja, né? A gente estava no carro, ela foi batizada lá no Expansão domingo, né? E ela disse assim, eu não quero ficar parada, né? Eu não quero ficar parada, eu quero trabalhar, quero agir. Aí eu falei com ela assim, fala com o pastor Guto. Ela falou, já falei. Né? E a Renata, né? E aí eu feliz de ver alguém que foi inserido no reino e descobriu que faz parte de uma coisa muito maior. O batismo não é um ritual que eu recebo e acabou. Ele me insere num contexto muito maior. Entende? O reino de Deus. Fala com o teu irmão, tem um lugar para você. Tem um lugar para você no reino. Sabe, você pode mudar de nível. Vamos ser promovidos, vamos viver o reino de Deus. Muda de nível, fala com o teu irmão, muda de nível, irmão. Pega o elevador aí, em nome de Jesus, pega o elevador. Sobe aí, varão, olha, pega a carona aí. Eu tenho um livro lá que chama Suba no Elevador. Olha que original o título, né? Lembra a experiência do apóstolo João, que está lá sofrendo horrores, porque estava exilado. E Deus diz para ele assim, vem aqui para cima, João. Eu vivi, irmãos, eu não tive a experiência de ir para o mundão, de viver o mundão.
Eu cresci, eu fui para a igreja com 8 anos de idade, meus pais se converteram com 8 anos de idade. E chegou um determinado momento que eu estava na igreja, eu estava num ambiente religioso, mas aquele ambiente não me tocava. A minha motivação era outra. Eu ia lá para encontrar os meus amigos. A minha vida fora do domingo não correspondia com uma vida mergulhada na presença de Deus. Até o dia que num culto de domingo, o pregador estava lá falando, eu já tinha ouvido ele falar aquela história. Só que no lugar onde eu ouvi ele contar aquela história, eu estava preocupado com outras coisas. Eu era um adolescente, tinha ido para um congresso, e tudo que eu queria era arrumar uma namorada. Então, irmãos, os meus olhos estavam abertos para outro lugar, né? E dei com os burros na água, né? Não arrumei nada naquele congresso. Ouvi a história do moço, mas a história entrou aqui e saiu aqui. Quando eu voltei para a minha cidade, voltei para a minha casa, a minha igreja, o moço estava lá para pregar. O congresso devia ter sido tipo de quinta a sábado, e no domingo ele estava lá para pregar. E lá na minha cidade não adiantava eu ficar olhando para um lado para o outro, porque lá todo mundo já me conhecia, eu já conhecia todo mundo, e naquele momento não tinha nada para mim. Então não tinha outra opção a não ser prestar atenção na pregação do moço. Eu tinha uns 15 anos, não é? E eu prestei atenção. E aquele moço tinha vivido uma história de ressurreição. Ele foi tido como morto. Teve uma experiência poderosa, de encontrar-se mesmo, de viver a experiência de estar morto, e Deus deu a ele a oportunidade de voltar. E aquele moço ressuscita. Escuta, uma história de ressurreição não tinha mexido comigo, porque eu estava olhando para as meninas. Mas lá na minha cidade, como eu não estava olhando para ninguém, o Senhor mudou o sentido da minha vida. Eu me ajoelhei no banco. Era um banco mesmo, de madeira. Tinha um lugar de ajoelhar direitinho. Eu me ajoelhei no banco. E ali no banco o Espírito Santo foi derramado na minha vida. E eu só sabia dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O pastor fez o apelo. Eu não fui no apelo, porque eu já estava recebendo lá no lugar onde eu estava. Era mais ou menos, eu estava do lado, estava aqui assim, mais ou menos assim, onde está o Adilson ali, a Andréia, o Luciano, estava ali no meio, e eu ajoelhado, orava, as pessoas, acabou o culto, o pastor deu a bênção, eu estava lá, mergulhado, recebendo de Deus, as pessoas vinham batendo no meu ombro, diziam assim, já deu, né? Já acabou o culto, e eu só queria dizer aleluia, glória a Deus, e depois daquele dia eu descobri que tinha uma vida incrível preparada para mim. Tinha uma vida incrível preparada para mim. Eu resolvi dedicar toda a minha vida a esse reino. E não é porque eu me tornei pastor. Saulo fez isso sendo fabricante de tendas. Sabe como é que ele fazia? Onde que o fabricante de tendas trabalhava? No trecho, na estrada. Então, o que o fabricante de tendas fazia? Ele perseguia onde as pessoas iam, porque não tinha esse negócio de hotel, ficar em hotel. O sujeito vendia tenda para os viajantes, porque o comércio era feito pelas estradas. Sabe o que Paulo fazia? Ele ia pela estrada fora, né? Sem medo do lobo mau, né? Ele ia pela estrada fora, e em cada parada, sabe o que Paulo fazia? Plantava uma igreja. Fazia discípulos. Achava um lugar para manifestar o reino de Deus. Você não precisa sair da sua lugar de trabalho, do lugar que Deus te plantou, se Deus te deu esse lugar. Você vai viver o reino de Deus nesse lugar que Deus te plantou. Entende? Muda, o sentido da vida muda. Eu descubro que eu faço parte de uma coisa muito maior. Paulo ganhou uma carreira profética. O cara que era sozinho e órfão, agora vira pai de muitos. O texto de Atos, capítulo 20, é um texto poderoso, se você puder ler em casa. Quando Paulo, passando por Éfeso, os discípulos vão até a praia encontrar com ele. E Paulo tem uma convicção que ele está indo para Jerusalém para ser preso. E ele diz assim, vocês nunca mais vão ver o meu rosto. E todo mundo se acabou de chorar, porque nunca mais iam ver o rosto de Paulo, porque Paulo era para eles um pai, uma referência espiritual, aquele que tinha aberto os olhos dele para viver uma nova vida. Quando Deus é o sentido da sua vida, você começa, além de ganhar uma comunidade, você gera vidas, você toca vidas, você toca as pessoas são tocadas pela sua vida. Ontem foi segunda-feira, né? O primeiro dia de aula da nossa escola aqui. A gente chegou aqui de tarde
E as crianças estavam cantando com um vigor que dava vontade de vir aqui para cima e participar daquela celebração que elas estavam fazendo. A gente percebia a presença de Deus no lugar pela voz das crianças. E é tão bom ver isso, ver que a sua vida exala o bom perfume de Cristo. Amém? Diga para o teu irmão assim, eu posso ver Deus através da sua vida. Fala para ele. Eu posso ver Deus através da sua vida. Eu posso ver a graça de Deus fluindo através de você. Eu posso ver, sabe, Deus quer derramar milagres através da sua vida. Deus quer te usar para dar palavras de vida para as pessoas. Deus quer ativar em você essa graça de gerar filhos espirituais. Mas isso só vai acontecer quando Deus for o sentido da sua vida. E finalmente, quando Deus é o sentido da nossa vida, a gente desiste da segurança dos planos estabelecidos. Qual é o ganho que há, irmãos, numa vida medíocre? Tem ganho. Porque se não tivesse, ninguém vivia a vida medíocre. Tem ganho. É que quando você vive uma vida medíocre, você sabe exatamente o que vai ser a sua vida. Entendeu? Você sabe o que você fez ontem, você sabe o que você faz hoje, você sabe o que você vai fazer amanhã. O que é? A mesma coisa. E por que as pessoas ficam com a mesma coisa enquanto pode ter uma vida de descobertas? Porque a mesma coisa eu controlo. Qual foi o pecado que Adão e Eva caíram? Qual é o pecado original? É o pecado da autonomia, de romper-se com Deus, de colocar-se no lugar de Deus. E viver numa instância, Deus diz para eles assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se dizer assim, tem uma realidade que ainda é estranha a vocês. Tem uma realidade que eu não revelei a vocês. A vida é mais do que vocês conseguem ver. O que eles querem fazer quando eles pegam do fruto? Nós queremos conhecer tudo. Nós não conseguimos viver com mistério. A gente precisa dominar o mistério. A gente precisa saber de tudo. Tem gente que não consegue andar pela fé porque precisa saber de tudo. Precisa entender tudo. Precisa fazer sentido tudo. Só que tem um monte de coisa que Deus faz que não faz sentido nenhum para nós, inicialmente. Mas depois, quando se obedece, um milagre acontece. Um milagre acontece, coisas extraordinárias acontecem. O Bispo Mano estava contando hoje a história de um pregador cubano. Não é? Foi lá em Cuba que aconteceu aquela história. Não é? Que o moço estava indo para um processo de pregar numa comunidade. E no meio do caminho, ele ouviu Deus falar com ele assim, prega para a vaca. Olha você. Tinha uma vaca na cerca, assim. Prega para a vaca. E você imagina o cara, você ouvir dizer para pregar para a vaca. O cara passou, não ignorou, Deus continuou falando com ele, prega para a vaca. Ele voltou, olhou diante da vaca, disse, vaca, você precisa de Jesus, vaca. E desenvolveu todo o plano de salvação para a vaca. Eu não sei se ele fez apelo, irmãos, não sei como é que seria a vaca aceitando Jesus. E a história que eu já ouvi, o Bispo Mano contou essa história lá, e o final é um pouco diferente do que eu ouvi, porque todo mundo que conta uma história aumenta um ponto, não é verdade? Não que o Bispo Mano fez isso, mas a versão que ele ouviu é diferente da minha. Quando o pregador chega no lugar de pregação, e está pregando e tal, depois de tudo, alguém procura ele e diz assim, eu vi você pregando para a vaca, e o moço já toma um susto. Pois é, eu estava lá atrás, eu ia roubar a vaca. Quando você chegou, eu escondi, e eu estava lá, e eu conheci Jesus através do seu testemunho para a vaca. É a disposição de sair do lugar onde você controla para um ambiente onde o sobrenatural governa a sua vida. Sabe? Deus quer fazer isso com a gente. Mas para isso, Deus precisa ser o sentido da nossa vida. Deus precisa ser o fundamento da nossa vida. Nós vamos ter a motivação certa, a percepção certa. Nós vamos nos colocar na posição certa. E vamos ser governados pelo sobrenatural. E vamos viver uma vida que a gente nunca conseguiria viver sozinho. Você pode ir longe com as suas habilidades.
Mas você pode ir, o céu é o limite, se você se tornar um canal da bênção de Deus e alguém disponível para a ação de Deus. Amém? Saulo era um fazedor de tendas. E você quem é? Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Um dos homens mais importantes da história do cristianismo. E você? Quem você vai se tornar? Qual é o legado que vai ficar da sua vida? Deus quer fazer coisas grandes através de você. Então eu quero te convidar a ficar em pé. E eu vou ser bem objetivo. Se você precisa permitir que Deus desarrume a sua vida para arrumar de novo, eu quero te convidar a vir ao altar. Vir ao altar e dizer: Deus, faz tudo de novo. Redireciona. Me dá um novo... Me dá sentido para a minha vida. Mesmo que você já seja cristão, mesmo que você já seja temente a Deus. Mas você precisa reorganizar a sua vida a partir da revelação de Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar. Vem para cá. Vem bem rapidinho. A gente não perder tempo. Vem para cá. Vou convidar o pastor Guto para nos ajudar aqui. E o pastor Hélio. Vem para cá. O Ministério de Intercessão pode chegar também. Mas seja honesto com você mesmo. Hoje Deus está chamando pelo seu nome. Está te perguntando: qual é a tua motivação, querido? Para onde você está indo? O que você está fazendo? A questão é se você vai ouvir a voz de Deus ou se você vai apenas ouvir trovões. Deus quer te amparar, te acolher, te dar proposta e direção. Mas você pode continuar vivendo sozinho e andando sozinho, se você quiser. Deus quer te dar uma vida cheia de surpresas, cheia de aventuras mesmo. Uma vida onde você não tem segurança do que vai acontecer amanhã, porque você aprendeu que o amanhã pertence ao Senhor. E aí você vive hoje, você vive agora, porque Deus te deu hoje para viver. Então você vive o teu hoje, você coloca o teu hoje como se fosse o teu último dia. Você diz: ah, Deus, eu vou viver hoje, eu vou viver bem, eu vou viver plenamente, eu não vou desperdiçar meu hoje, porque amanhã eu não sei, amanhã pertence ao Senhor. E o meu passado eu já entreguei nas mãos do Todo-Poderoso. O meu passado, eu já entreguei para Ele, e Ele ressignificou a minha história. Tem gente andando com overdose de passado, porque você continua segurando a sua história, porque você não tem mais ninguém que ampare a sua história. Mas Deus está neste lugar para construir uma nova história. Tem gente com overdose de futuro, porque acha que todo o seu futuro está nas suas mãos. É o que você fizer, sou eu, não é nada. É Deus que faz o seu futuro. Tudo que você precisa é obedecer e surfar a onda que Deus colocou para você. Ele já preparou. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Renuncie a tua segurança, renuncie a tua estabilidade, renuncie o desejo de controle, renuncie o ressentimento, renuncie a culpa, renuncie o medo. Vá, querido, e deixe que Deus seja tudo para você. Tudo para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, Deus tem uma vida incrível para você, como tinha para Paulo. Ele encontra Paulo no meio daquela estrada, daquele caminho. Ele quer encontrar você nessa noite. Ele quer encontrar a sua história. Ele quer encontrar a sua vida. Ele quer ressignificar a sua vida. Ele quer te dar uma vida nova, uma vida abundante. A
história de Paulo foi mudada, o caminho de Paulo foi mudado, as prioridades de Paulo foram mudadas. Entrega tudo para Ele. Se você confia realmente nele, entrega tudo para Ele. Como ouvimos aqui, não se preocupe com o amanhã, não fique preso pelo ontem, entregue tudo para Ele, tudo para Ele. Paulo tinha um destino que ele tinha traçado, mas Deus tinha outro destino para ele. Quem sabe você tem alguns planos que você já traçou, mas quem sabe não é o plano que Deus traçou para a sua vida. Querido, nessa noite, em nome de Jesus, renda-se ao plano dEle, renda-se à vontade dEle, renda-se aos desejos dEle, renda-se ao querer dEle, cuide das coisas dEle, entregue tudo para Ele, viva o plano dEle, viva o tempo dEle. E Deus diz algo para você nessa noite. Ele diz: é hoje, é hoje, é hoje. Hoje eu quero startar coisas na sua vida, hoje eu quero iniciar coisas na sua vida, hoje eu quero realinhar coisas na sua vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, não para viver, Senhor, o nosso plano, não para viver a nossa vontade. Estamos aqui, Senhor, para realinharmos a nossa vida à Tua, e alinharmos o nosso coração ao Teu, e alinharmos a nossa vontade à Tua. Queremos um coração alinhado ao Teu, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua voz no caminho. Nós podemos saber quem somos, mas nessa noite nós abrimos mão disso para ser quem Tu queres que sejamos. Queremos ser quem o Senhor quer, queremos receber a Tua identidade, queremos receber o Teu destino, queremos receber a Tua direção. Chega de vivermos o que achamos que é melhor, queremos viver o que o Senhor quer, o que o Senhor traçou, o plano que o Senhor escreveu. Então, Senhor, nós deixamos aqui aquilo que nós construímos, nós deixamos no Teu altar, Espírito Santo, porque nós queremos receber o que o Senhor idealizou, o que o Senhor planejou, o que o Senhor traçou a respeito da nossa vida. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua vontade, nós confiamos no Teu plano. O Teu plano é muito melhor do que o nosso. O Teu plano é muito, muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Nos dá coragem, Senhor, para vivermos isso. Nos dá fé para vivermos dessa maneira. Nos dá, Senhor, ousadia para caminharmos na direção da Tua voz. E assim como foi com a vida de Paulo, que o Senhor mude tudo, que o Senhor transforme tudo, que o Senhor nos levante nessa geração, nesses dias, para sermos uma voz do Senhor onde estivermos, e que através da nossa vida o Senhor nos conecte, Senhor, ao Teu propósito maior, e nos conecte a outras vidas. Nós oramos, Pai. Nós oramos, Pai. Oramos, Te entregamos tudo nas Tuas mãos nessa noite. Colocamos tudo nas Tuas mãos nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo assim: eu me rendo, Jesus. Me rendo ao Teu governo, me rendo ao Teu propósito, à Tua direção. Eu me submeto ao Senhor e
peço que o Senhor governe a minha vida, governe meu coração, governe tudo que há em mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.